E aí pessoal do canal, tranquilo? Então, a gente em parceria com o canal Acordados vai fazer um sorteio de uma caneca no próximo vídeo do canal Acordados. O link está aqui na descrição. Aí o vídeo tem que ter pelo menos 1000 visualizações, tranquilo? O vídeo vai ser aberto acho que amanhã, então vocês fiquem de olho. A gente vai fazer um sorteio de uma caneca especial lá pro canal deles, que ele tem uma parceria com a gente. E a gente resolveu dar essa força para eles subirem o canal deles. Também é um canal de direita, não se preocupe que não vai ter nenhum tema lá relacionado ou em apoio à esquerda. É um canal totalmente voltado para a direita, com apoio aos dois pilares da direita, Bolsonaro, Jair Bolsonaro, e o nosso filósofo, professor Olavo de Carvalho. Tranquilo? Então se inscrevam lá, se inscrevam aqui no nosso canal, se inscrevam principalmente no canal do professor Olavo de Carvalho, está perto aí de chegar a 1 milhão de inscritos. Vamos ver se a gente consegue fazer ele chegar a 1 milhão de inscritos ainda esse mês, tranquilo? Segue a gente no Instagram, no Twitter e também no Telegram. Valeu pessoal, forte abraço, fique com Deus. Isso, meu Deus. Sabe por que ele faz isso? Porque ele leu toda a literatura, ele sabe como é que se faz. Então está condensado ali não apenas a experiência pessoal de um autor, Jacobacci, tá certo? Mas de certo modo toda a experiência literária da humanidade, tá certo? Usada a serviço da coisa mais difícil, que é você construir o personagem heróico, e pior, do heroísmo espiritual. Porque o Kierkegaard é um personagem moralmente impecável. Ele tem seus defeitos, suas fraquezas, mas ele luta pela perfeição, ele quer conhecer Deus, ele quer saber do que se trata, ele tem aquela chama de conhecer o mistério da existência. E ele vai. E no fim você vê que ele alcançou mesmo, tá certo, o patamar de espiritualidade. Né? Eu digo, olha, quando eu olhava isso e falava, você imagina, um personagem desta grandeza, na literatura brasileira é inconcebível. Eles nem concebem que uma pessoa assim exista. Eles nunca viram. Você imagina um personagem como este, né, que ele é um homem de ciência e ao mesmo tempo é um sábio. Né? Ele é como se fosse, sei lá, uma mistura de Max Planck com Albert Schweitzer, né? E com Goethe e Edmund Husserl. Tudo isso é o Joseph Kierkegaard junto. Né? E como é que nós vamos representar um cara desse? Eu digo que se você pegar os instrumentos aprendidos na literatura brasileira, você não consegue representar isso. Qualquer personagem que tenha qualidades positivas na literatura brasileira aparece ou sob a forma de ou ele aparece representado comicamente, quer dizer, ele é uma caricatura de qualidade positiva, como por exemplo o Policarpo Quaresma, no livro do Leão Barreto. Ou então ele se torna cômico involuntariamente. Ou então é uma versão tão diminuída das boas qualidades, na literatura brasileira atual, por exemplo, um sujeito que não roube, digamos um político que não roube, é o máximo de altura, de altitude moral humana que se imagina. Não passa disso. Porque a nossa literatura só lida com personagens de baixo. Personagens muito inferiores. Então, esses personagens muito inferiores passam a ser, para a imaginação do distinto público, o repertório das possibilidades humanas. Você poderia fazer aquela classificação que você faz? É a famosa classificação do Aristóteles e Northrop Frye. Os 5 graus de personagem conforme o seu poder. Primeiro grau, o personagem é um Deus. A narração da Bíblia, né? O Evangelho, né? Nascimento, vida, paixão, morte, ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A história de Deus. Tá certo? Então, em princípio, o personagem pode tudo. Mesmo quando ele se submete a um destino humano, ele conserva a sua onipotência. Então ele diz, olha, vão destruir aqui este templo, que é ele mesmo, mas eu reconstruo em 3 dias. Né? Então esse é o primeiro grau. Segundo grau, o personagem não é pessoalmente um Deus, mas ele é diretamente assistido por Deus. Então ele tem qualidades, tá certo? Sobre-humanas, que se manifestam não o tempo todo, mas de vez em quando. Tá certo? Terceiro grau,
o sujeito não tem qualidades divinas, mas é um ser humano notável. É um gênio, é um santo, é um grande herói, uma coisa assim, né? O Kierkegaard está entre os dois, ele chega quase a ser um personagem divinamente assistido, né? Ora, que há personagem divinamente assistido, a experiência humana revela isso. Né? Quer dizer, personagens que, nos lances decisivos da vida, recebiam uma inspiração divina, ou um conhecimento humanamente inexplicável, que decidiu o seu destino. Isso existe na realidade. Né? Eu até citei aqui o exemplo do cantor Jerome Himes, né? Que era um sujeito que ele descobriu tardiamente a vocação de cantor. Ele era um baixo profundo do Metropolitan, né? Ele entrou no Metropolitan muito jovem e cantou até o último dia da vida dele. Até os 80 anos ele tinha ainda a mesma voz. E ele, por volta dos 30 e poucos anos, ele teve uma visão de Jesus Cristo. Mas era uma coisa assim, tão esmagadora que você vê, não, isso não é uma coisa que imaginar que se passou na cabeça de alguma coisa, mexeu realmente com ele. E daí para dentro, tudo que ele fazia, todos os passos da vida dele, eram determinados por Jesus Cristo. Né? Então você vê, é um personagem divinamente assistido. Então nós sabemos que isso existe, por tantas autobiografias. Não adianta nada a pessoa de fora dizer, isso é uma ilusão. A pessoa que diz isso é uma ilusão, a vida dela própria é uma ilusão comparada com essa. Porque essa vida é constituída apenas de pensamentos bobocas, inclusive esse. Quer dizer, você muitas vezes não pode compreender a vida do Jerome Himes de jeito nenhum. Então, o sujeito ri daquilo que está muito acima dele. Tá certo? E um dos lances fabulosos dessa carreira foi quando ele foi convidado para cantar na Rússia a ópera do compositor russo Mussorgsky, a ópera Boris Godunov. Então, sabe, você na Rússia cantar em russo uma ópera russa é muita cara de pau, né? E ele dizia, eu não vou, que é isso aí, vai ser um vexame, né? Eu não vou lá não. E daí veio uma ordem de Jesus Cristo, você tem que ir. Você não sabe por que você tem que ir, mas você vai saber na hora. Bem, e ele foi e cantou, e foi um sucesso enorme. E na plateia estava o Nikita Khrushchev. Naqueles dias estava havendo a famosa crise dos mísseis em Cuba, né, em que o Kennedy tinha mandado os russos tirar os foguetes de Cuba e ninguém sabia se aquilo ia dar uma guerra, se não ia, e não havia comunicação entre o Ocidente e Moscou naqueles dias. Moscou fez um círculo de silêncio, né? E quando terminou o negócio, terminou a ópera, o Khrushchev chama o Jerome Himes, né? E o Jerome Himes era um homem de 2,10 m, e o Nikita Khrushchev é baixinho, né? O Nikita Khrushchev olhou para assim e falou, nossa, como o senhor, umas brincadeiras, como o senhor é alto e tal, né? Daí ele disse, não, pelo padrão da Califórnia eu sou um anão, né? E daí ficou aquela conversa, e daí o Nikita Khrushchev aproveitou ele para mandar um recado para o Ocidente, de que ele tinha concordado com as exigências americanas e estava tudo bem. Daí que ele entendeu, foi para isso que eu vim aqui. Entendeu? Como é que você vai dizer, isso foi ilusão, foi uma série de coincidências. Meu Deus do céu. Isso aí eu não entender nada, parece muito infantil. Quer dizer, nós não entendemos o que aconteceu. Não temos uma compreensão do que aconteceu. Né? Aí você vê que a vida do sujeito foi conduzida por algum fator sobre-humano, que ele mesmo não entendia. Tá certo? Então essas pessoas existem. Entendeu? Como é que você vai representar literariamente a vida delas se você mesmo não é uma delas? Nem em imaginação. Não dá. Então, se você pega a literatura brasileira, a quase totalidade dos personagens são farsantes, são pequenos mentirosos. Você não tem sequer, vamos dizer, um monstro de criminalidade. Você não tem nem o Joseph Stalin lá dentro. Né? Então, quer dizer, a imaginação literária nacional já está presa a isso. Agora, dentro desta limitação, ela alcançou uma certa perfeição. Não é isso? Então, quando você vê a descrição, por exemplo, da vida medíocre, de uma vida pequeno-burguesa medíocre, com pretensões literárias, como no livro do
Ciro dos Anjos, Amanuense Belmiro, que é uma obra-prima nos seus limites, ou nos contos de Machado de Assis, você vê uma série de pequenas obras-primas. Eu digo pequenas por quê? Porque na representação do pequeno você tem um limite. Você não pode transcender, você não pode chegar, por exemplo, na altura da grandeza trágica, na altura do sublime. Tá certo? Então, a literatura brasileira está cheia de pequenas obras-primas, nunca passou deste nível. Né? Então eu estou lendo lá o Wasserman e falo, mas quando é que um escritor brasileiro vai conseguir fazer isso? Você vê que nos livros do Zé Geraldo Vieira, os personagens têm alguma qualidade humana a mais. São pessoas, vamos dizer, que têm, por exemplo, preocupações humanitárias. Às vezes são pessoas excepcionalmente boas. Mesmo tendo ambiguidades, sendo sujeitos ao pecado, são pessoas boníssimas, às vezes aparecem. Tem alguns personagens que são muito bons. E olha, o Zé Geraldo Vieira consegue criar um personagem muito bom. Tá certo? Onde você já vê uma grandeza. Só que o seguinte, os personagens deles são todos internacionais. As histórias não se passam no Brasil, se passam no Brasil, na França, na Polônia, na Alemanha, na África, no Horário Parta. E, por causa disso, o escritor foi realmente rejeitado, porque diz, não, ele não é propriamente brasileiro. Não, ele é quer dizer, ele abriu a porta do Brasil para uma coisa maior. Os personagens dele vivem os problemas, vivem a Revolução Russa, a guerra, tal, como se fosse o problema deles. Né? Então ele teve que sair do ambiente nacional para poder representar personagens maiores. O que para ele não foi muito difícil, porque passou metade da vida morando aqui e acolá. Né? Isso aí é tão injusto dizer que ele não é um escritor brasileiro, como seria injusto dizer que Henry Miller não é um escritor americano, porque a história dele tudo se passa em Paris, onde ele morava. Né? Então, a nossa literatura já tem uma certa limitação, assim, permanente, endêmica. Ela é capenga no que diz respeito à inspiração. Né? Eles não conseguem conceber personagens com verdadeira grandeza. Nem grandeza no mal, nem grandeza no bem. Né? Agora, pelo menos esses escritores que faziam isso, eles tinham, até onde era possível, o domínio da técnica. Quer dizer, eles estavam dentro da tradição. Eles sabiam o que estavam fazendo. E pior, eles sabiam das suas limitações. Quando você vê ali o Ciro dos Anjos, que é um ambiente assim, de funcionário público, né? Funcionário público metido a literato e tal, ele sabe que aquilo é um meio mesquinho, miserável, etc. Como Graciliano Ramos, no primeiro romance dele, Caetés, né? É uma cidade interior, onde tem lá também aquele meio opressivo, mesquinho, miserável, de classe média, né? E alguns caras ali com, um cara pelo menos, com pretensões literárias. Ele sabe que é uma vida caricatural. A vida mesmo é caricatural. Tá certo? Então a transcrição literária só pode ser caricatural. Né? Agora, quando você vai lidar, vamos dizer, com os grandes sentimentos humanos, né? Com as grandes virtudes humanas, os grandes defeitos, os grandes pecados humanos, o escritor brasileiro se sente desguarnecido. Por quê? Porque não há essa tradição mundial disso, ela não se incorporou localmente ainda. Vamos dizer que a tradição teria sido inaugurada, então nesse caso pelo Zé Geraldo. Não teve continuadores, ninguém faz uma coisa dessa. Né? O pessoal depois do Zé Geraldo voltou àqueles mesmos temas, aquela mediocridadezinha brasileira. Né? O Jerônimo Moscarda que dizia, olha, temas da literatura brasileira são os seguintes, né? Ele roubou minha cueca, ele usou minha escova de dente, esses são os temas. Né? Então, ainda assim, lidando com esses temas que são facilmente controláveis, não são tão difíceis de lidar, porque já são usuais na nossa literatura, tem gente hoje que não domina nem isso. E quem é capaz de escrever o Amanuense Belmiro hoje? Né? Então, por exemplo, quem é capaz de fazer a caricatura do nosso funcionalismo público hoje? Digamos, depois
do Herbert Salles, que escreveu Einstein, o Minigênio, que é todo escrito em livro em idioma burocratês. As pessoas não estão conseguindo retratar a vida brasileira hoje. Em grande parte porque a intelectualidade ela se imbuiu, vamos dizer, dos mitos fundadores da esquerda nacional, que é de que eles foram vítimas em 1964, de que houve um regime totalitário opressivo, de que eles foram os coitadinhos. Nós sabemos que é tudo mentira, mas é tudo mentira, porque o que houve é o seguinte: foi um combate, morreram 300 de um lado, 200 do outro, de 500 pessoas no total, num país de 100 milhões, na época tinha 100 milhões de habitantes. Eu digo, você não quer dizer que isso aí foi um genocídio, foi uma Segunda Guerra Mundial? Não foi nada, foi uma escaramuça ridícula, tá certo? Onde os dois lados foram ridículos de algum modo. Então isso aí pode ser no máximo objeto de comédia, pode ser até uma comédia amarga, mas vai ser comédia. Agora, eles construíram, como eles precisavam disto para a sua autopromoção política, construíram um dramalhão, um pseudo-dramalhão em cima desse, e estão chorando até hoje. E se sentem vítimas. Né? Você lembra a Benedita da Silva, quando era governadora do Rio de Janeiro, ela ainda se sentia uma favelada, coitadinha, oprimida, ela com milhões no bolso, né? Arrumando a vida de toda a família e tal, e ainda é coitadinha. O Lula é coitadinho até hoje. Quer dizer, claro que isso é uma farsa. Na medida que essa farsa contamina a intelectualidade, eles perdem a capacidade de representar a realidade, porque eles entraram mesmo na segunda realidade. Estão entrando numa vida de papelão, uma vida de isopor. Então, o que esse pessoal pôde produzir, né, vamos dizer, o último vagido de criatividade deles foi ainda nos anos 60, depois do Antônio Calado, com Arup, e o Carlos Heitor Coni com o Olivo Pessach. Acabou. E acabou por quê? Os dois são um apelo à guerrilha. Então, naquele momento que você sentia que tinha um novo regime, que estava, né, censura, imprensa, etc., etc., o apelo à guerrilha soava como um negócio heróico. Quando você vai ver ao longo do tempo, não teve nada de heróico, foi uma sequência de atos de covardia extrema. Você quer dizer que heroísmo existe você encostar uma metralhadora na cabeça do caixa de banco, quer dizer, tá o dinheiro aí, né? A menina fazendo pipi nas calcinhas, tal, é isso que você enfrenta, né? E quer dizer, a história verdadeira das nossas guerrilhas seria uma história de misérias, miséria humana, tá certo? E miséria humana ressaltada pelo excesso de autopiedade, excesso de lágrimas em causa própria, tá certo? Lágrimas depois vendidas a peso de ouro, em troca dessas indenizações, etc. Ou seja, é uma imensa história farsesca nesse tempo todo. Quem é capaz de representar esta farsa? Ninguém pode. Nem isso eles são capazes de contar. Quer dizer, a história do Brasil que está sendo passada é um conjunto de mitos, conjunto de mentiras, mentiras sórdidas, mentiras para fins eleitorais, para fins de ganhar dinheiro. Tá certo? Então não se faz boa literatura com isso. Então a literatura acabou por causa disso. Entendeu? Então contar a verdadeira história do Brasil, fazer a verdadeira memória do Brasil, requer, né, um aprofundamento muito sério na memória, na documentação, e uma sinceridade tremenda. Sem isso não tem literatura. Não. Então, a conquista da sinceridade na vida pessoal já é difícil. Ela não pode ser feita sem a mediação da educação, da cultura, da religião, da moral, etc, etc, etc. Desde que esse aporte não seja apenas o da pressão social moralística, mas seja o do verdadeiro aperfeiçoamento moral do ser humano, né? Então, aí é claro que é um fio de navalha, um pouquinho de exagero, você passa para o outro lado e a coisa vira uma opressão sufocante que seca tudo, né? Então, se não houver esse aprendizado moral, de novo, essa espécie de metanoia, essa conversão à realidade, tá certo? E é mais difícil a conversão à realidade daquela que confessa que a sua vida foi uma palhaçada, né? Confessar pecado é fácil, agora confessar palhaçada é difícil, né?
de você olhar e dizer, olha, tudo que eu fiz é um flatus fósseis, peidar na água, tá entendendo? Foi um nada, fiquei o tempo todo, né, na ilusão, que é justamente o tema do Jacob Wasserman, né, como as pessoas passam às vezes vidas inteiras, como esse personagem, Alexander Herzog, passa 30 anos de vida assombrado pelo espectro de uma mulherzinha que era um nada, que ele mesmo inventou, tá certo? Ele inventa um drama para si mesmo e culpa, né, a mulher. Quando você vai ver, a mulher de fato é um nada, tá certo? Ele é que fez dela um diabo na imaginação dele. E daí ela passou a funcionar como um diabo.